Portugal é muito assistencialista, é muito, ainda um bocado salazarista, em que o ser uma pequenina empresa é bom, média empresa já é tolerado, e depois, aliás, há o Vale da Morte, que a Cotec identificou isso, que é Exato. entre os 50 trabalhadores 120, porque acima de 50 trabalhadores deixa de ser uma PME, deixa de ter os apoios, tudo e mais alguma coisa, deixa de ter a assistência, os subsídios, começa a ter as inspeções do trabalho, começa a ter tudo. Portanto, não lhes compensa estarem a passar dos 50, ou seja, não há qualquer género de incentivos. Como dizia o professor Miguel Beleza, a economia são incentivos, o resto são comentários. Não há incentivo para elas crescerem. Bem-vindos a mais um episódio do Women, o podcast da Lift que dá voz a líderes inspiradores, que com a sua visão e práticas têm contribuído para um mundo mais sustentável, mais competitivo e mais inovador. Hoje recebemos Paulo Carmona, Diretor-Geral da Direção-Geral de Energia e Geologia, para uma conversa sobre qualidade de gestão como fator decisivo para a competitividade de Portugal. Bem-vindo, Paulo. É um prazer ter-te aqui connosco. Obrigado. Nós já nos conhecemos há muitos anos. Sim. E gostava de começar esta nossa conversa pela tua carreira. Nós somos ambos alma mater da Católica, não é? Tu entraste um ano antes de mim, mas tu tiveste uma carreira muito diversificada, ao contrário de mim, que foi uma carreira bastante monótona, mas enfim. Queres-nos explicar um pouco o que é que aconteceu depois de sair do teu curso de gestão na Católica? Sim, durante o tempo da Católica ajudei a fundar a AESEC, a Associação Internacional de Estudantes de Economia e Gestão. Foi uma organização fundada em 1948, no pós-guerra, para os estudantes conhecerem e evitarem as guerras se tiverem amigos noutros países. Aí o embrião da tua O embrião do associativismo, exatamente. Exato. E então eram, enfim, períodos, este foi em 84, 85, fundámos, um dos grandes pontos, programas, era o intercâmbio de estágios. É uma associação que já existe em Portugal desde 1961. O professor Cavaco Silva foi membro, o professor Vítor Constâncio também, até fizeram estágios no estrangeiro, e eu aproveitei também, fiz alguns estágios no estrangeiro, depois acabei por ser presidente da AESEC Portugal em 88, mas isso, através desses estágios e através dessa perspectiva internacional, acabei depois de ir trabalhar para um banco suíço, para a UBS, na área de mercados financeiros, cobertura de risco, cambial, matérias-primas, etc., e acabou por me ir fazendo, enfim, acompanhando ao longo da vida. Depois vim para Portugal, havia uma liberalização grande a acontecer em 1900, nos finais dos anos 80, mercado de trabalho, enfim, havia uma grande privatizações, um mercado muito carente de pessoas especializadas na área da gestão, e, bem, por todo lado era um mercado muito carente, em grande desenvolvimento. E para esta área não havia tantas pessoas, e entretanto eu entrei numa empresa nascente de trading, que acabou por ser uma das 25 maiores empresas portuguesas em volume de vendas, e que na prática acabava por importação de matérias-primas, cereais, sojas, etc. E acabei por ficar aí durante 5 anos, 6 anos. Depois fui convidado para ir para a Merrill Lynch, também para mudar de áreas, fui para Nova York, também trabalhar nesta área do Commodity Trade Finance. Okay. E abriu-me também outras perspectivas. A história e viveste em Nova York? E vivi em Nova York, na altura já casado com a minha mulher. E depois de Nova Iorque acabei por ir para Portugal, estive cá há pouco tempo, e depois acabei por ir trabalhar também para a Suíça, também nesta área, muitos, onde eu também estava antes, nesta área de matérias-primas, e depois acabei por regressar a Portugal, depois com os filhos é sempre uma circunstância especial, e depois comecei a dar aulas também, depois acabei por trabalhar depois na PRIO, fui fundar a PRIO cá em Portugal, também neste matérias-primas e combustíveis, biocombustíveis, que tinha também na Roménia, tinha no Brasil. Depois a partir daí acabei por fundar uma associação que era a Associação dos Biocombustíveis. Depois, entretanto, no meio da Associação dos Biocombustíveis, como estava nesta área, acabei por ser chamado para na altura a entidade, foi uma entidade também a criar uma entidade de supervisão do mercado dos combustíveis, a NMC. E depois, entretanto, fui desenvolvendo, depois na altura também já na administração do Fórum de Administradores de Empresas. Okay. E o Fórum acabou por me também, mais tarde regressei como presidente em 2019, e
quando saí desta área, digamos, aquele 3 anos de tirocínio na área pública, acabei, já na altura, no tempo do FAI, estávamos com a Missão Crescimento, que era uma associação que juntava quer o FAI, quer o Projeto Farol da Deloitte, que era a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Economistas e a CIP, para criarmos na altura pensava, olha, vou o memorando da Troika, mas o memorando era um memorando de entendimento, era um memorando de restrição financeira, de recuperação financeira do país, mas necessitávamos de um memorando do crescimento. Fizemos um memorando do crescimento, ocupou-nos até 2017, 2018, e depois em 2019, com o Jorge Marrão, criámos o Movimento Europa e Liberdade, o MEL, em que fizemos algumas intervenções cívicas, numa área também a ver com o crescimento, mas sobretudo numa altura em que Portugal resvalava perigosamente para um tipo de populismo de esquerda, quando tínhamos quer o Bloco, quer o PC na esfera do poder, e então criámos este governo desta área, digamos, europeia do país. Portanto, sempre ligado ao associativismo, sempre ligado à gestão, e no fundo toda esta tua preocupação com o associativismo tinha muito a ver com como é que nós podemos pôr Portugal a andar mais para a frente, como é que as empresas podem ser maiores, como é que as empresas podem crescer, como é que podem ser mais bem geridas, diria assim, como é que nós podemos melhorar a qualidade da gestão, e portanto a tua carreira foi toda entre associativismo ligado a isso e no fundo às áreas financeiras, matérias-primas, energia, etc. Precisamente porque de um lado é gerir pessoas, gerir projetos, gerir processos, criar riqueza, que é o mais importante. Quem cria riqueza é o setor privado, também uma perna no setor público, como estou a fazer agora, que já lá vamos, mas sobretudo também é o associativismo, é o nós termos algum impacto, uma vida com propósito, além da carreira, e temos essa possibilidade de nós fazermos qualquer coisa pelo nosso país, porque muitas vezes nós estamos no sofá, olhamos para a televisão e dizemos isto está mal, mas não fazemos nada, a não ser fazer das 9 às 5, e eu acho que era importante os portugueses que têm pouco sentido, pouca manifestação cívica deste, enfim, há o pouco associativismo que existe, não tem grande expressão, outro não tem grande memória e depois há muito pouco apelo. Nestas tuas incursões pelo associativismo falavas sempre muito sobre a necessidade de Portugal ter bons gestores, ter a ver uma melhor qualidade na gestão das empresas. Essa é uma preocupação que ainda temos. O que é que falta para nós nos podermos comparar com as melhores economias da Europa ou do mundo? Falta uma maior seleção dos gestores, por um lado, ou seja, há uma questão da meritocracia que nós não temos muito, que já vem antes do 25 de Abril, enfim, e depois acompanhou os tempos conturbados da Revolução, em que estávamos a passar de uma ditadura quase para outra, mas em termos de modelos de gestão também havia poucos, enfim, há uns tempos havia a CUF, havia se calhar 5 ou 6 grupos económicos que já tinham alguma gestão moderna. E a escola de gestão, não é? Escola de gestão. A McKinsey teve cá, no grupo CUF, como é sabido, já havia alguma perspectiva de evolução a nível de gestão. Agora, ainda não está essa cultura em muitas das nossas empresas. Está a acontecer, até pela questão da renovação geracional. Eu acho que nós estamos a conseguir ir lá. E depois, próprias empresas, uns projetos vão falhando, outros projetos vão levantando, e essa seleção natural acaba por ir apurando a gestão. E depois na gestão pública também, é o que eu costumo dizer, não há boa nem má, não há gestão pública nem gestão privada, há boa e a má gestão, porque a gestão é global, seja numa IPSS, seja numa ONG, seja num clube de futebol, e no FAI nós fazíamos muito isso, ainda fazemos, que é as boas práticas de gestão, de liderança e de puxar pelas pessoas, que são extremamente importantes. E há outra coisa cá em Portugal que nós estamos a falhar muito. Quando nós perguntamos aos jovens que estão lá fora a trabalhar, e são 1,5 milhões que pediram a transferência de regime de segurança social para o estrangeiro. Os jovens dizem, não é só pelo dinheiro, é pelo empoderamento, pelo empowerment, enfim, o empoderamento soa pior, mas é pelo empoderamento que eles dão aos jovens. Nós aqui temos algum receio de puxar pelos jovens, de dar-lhes responsabilidade, de tirá-los para a frente, e é um pouco é um país de velhos, e a gestão
tem muita dificuldade em sair de cena, há muita preocupação em ficar lá quase até ao fim e depois, quando saem, têm saudades do palco. E nós temos isso muito, Isso muito enraizado em Portugal. O Dr. Salazar ficou lá até cair da cadeira, o Pinto da Costa queria lá ficar, se calhar, não sei, depois de morrer, inclusive. Portanto, os episódios sucedem. A transição da gestão das empresas familiares é uma coisa. Há excelentes casos em Portugal, que estádios bons de repararmos, outros que manifestamente não têm tido tanto sucesso, mas a gestão profissional, as nossas escolas de gestão são boas. Falta é dar oportunidade a esta geração, que é uma boa geração, para assumir determinadas responsabilidades. Com a afirmação de que esta é a geração mais bem preparada de sempre? Não sei, eu acho que cada geração é mais bem preparada sempre. Obviamente que eles agora têm instrumentos que nós não tínhamos, não é? Quer dizer, o computador era um Sperry e a folha de cálculo era um Lotus 1, 2, 3. Manifestamente hoje em dia, claro que tem o Excel, o Power BI, tem montes de instrumentos que nós, quer dizer, eu já completamente estou atrasado em relação à maior parte dos instrumentos que nós temos e agora a inteligência artificial. Eles são mais bem preparados em lidar com as novas técnicas que vão aparecendo e nisso são muito mais eficazes e muito mais eficientes e muito eficientes em termos de horas de trabalho e de projetos alcançados do que nós éramos no tempo, também não tínhamos tantas... Mas aqui o ponto que fica é, tu achas que nós devemos dar rapidamente mais oportunidades aos mais jovens? Portanto, no fundo, regressar a uma certa ideia de que um Napoleão foi general aos 25 anos e nós podemos ter muitos Napoleões, é evidente que não Napoleões, mas que podemos ter líderes muito mais novos do que aqueles que temos. Paulo, tu também, durante enfim, a tua carreira e o facto de seres opinion leader, falaste muito sobre as empresas zombie e sobre as empresas que têm participações de Estado e que, na realidade, estão mal adaptadas ao mercado. Isso também faz um bocadinho parte daquilo que é o nosso Portugal emperrado, não é? Nós temos uma resistência atávica à mudança. Os portugueses não gostam de mudar. E os portugueses cuidam da sua vida e não... O Alexandre O'Neill dizia com uma graça, as pessoas tomam conta da sua vida, os portugueses tomam conta da sua vidinha. Portanto, é a vidinha nossa no nosso pequeno mundo em que nós nos movimentamos. As empresas zombie têm um tema que também tem relacionado com a questão da gestão, é que há uma dificuldade, mas isso é muito nosso, é o problema. O falhanço é um anátema. Uma empresa falhar, uma empresa falir é uma coisa complicadíssima. As empresas devem ser deixadas falir. O nosso sistema já teve pior, o nosso sistema falimentar francamente era mau, está sofrível, mas ainda precisa ser melhorado, sobretudo a nível do tempo que passa entre a declaração de insolvência ou interrupção de pagamentos e quando a empresa é executada. Portanto, a empresa tem que... E sobretudo porquê? Porque isso acaba também por selecionar os próprios gestores, depois acabam por ficar lá até ao fim, e depois há pouca responsabilização dos gestores. O gestor que falha, se falha uma vez, até pode ser azar, falha duas, já, a terceira vez, quer dizer, o senhor não tem jeito para aquilo, se calhar aprende outro métier. Mas acho que aí tem que haver muito mais seleção de gestores, e depois o problema é que é um país pequenino, toda a gente se conhece, toda a gente é primo, toda a gente pertence ao mesmo clube, à mesma associação. Provavelmente por isso é que as pessoas não gostam de falhar, para que socialmente a coisa não seja um anátema para eles. Exatamente. Não é? Então há muito, e depois como portanto, há necessidade de mudar essa cultura nos portugueses. Essa cultura nos portugueses, e depois é porque é o amigo, todos nós somos um país de amigos ou de primos, acaba por ter essa rede social, por um lado muito bom em termos familiares, que é uma rede bastante forte familiar, mas por outro lado acaba por proteger também a mediocridade. Ou seja, porque é amigo, é primo, faz parte de uma loja qualquer, daquelas mais suspeitas, ou de uma questão qualquer de um clube ou de uma organização, e com isso não as pessoas continuam, mesmo os bons e os maus gestores acabam por não se distinguir, porque acaba por ficar tudo mais ou menos naquele plasma, e isso é um problema que nós temos, é fazer a distinção e a responsabilização entre os bons gestores e os maus gestores. Mas não é mal nenhuma, a pessoa, pronto, olha, não tenho jeito para a gestão, não tenho jeito para a gestão, faço outra coisa. Nem toda a gente precisa ser presidente de empresa ou CEO. Não? Claro que sim. Claro que sim, apesar de todos terem essa ambição, mas enfim. Tu achas que estas novas gerações que estão a ser formadas, muitas delas daí para fora, como tu dizias, 1,5 milhões de pessoas que mudaram o seu sistema de segurança social para o exterior, muitas delas voltam, como tu voltaste,
e voltam com experiências diferentes e com experiências globais e com mentalidades globais. Tu achas que nós vamos deixar de ser aquele cantinho da Europa e vamos passar de facto a ser uma economia diferente com esta nova onda de gestores que se estão a formar nas nossas universidades, ainda por cima, universidades cada vez mais bem colocadas nos rankings internacionais? Sim, estava, ultimamente, antes de ir para aqui, eu estive como não executivo em várias, aliás, estava como não executivo em algumas empresas, e alguns jovens estavam a começar a vir para Portugal, e apanhei alguns, até porque estava com numa delas, na Fundação EIP, estava com a área do pessoal, a Fundação EIP que organiza Sim, sim. as feiras, e é proprietária dos espaços, e alguns que vinham de fora, e é muito bom os portugueses irem para lá fora e depois trazerem cá para dentro aquilo que eles trouxeram, arejam a nossa sociedade, arejam a nossa forma de gestão em Portugal, e isso era muito importante, criar condições para eles regressarem. Não digo que 1,5 milhão regressará, mas se regressarem 500 mil, 600 mil, 700 mil, já seria bom. E se calhar é arranjar-lhes forma de eles conseguirem regressar a Portugal. E eu acredito que nós temos condições para receber, porque Portugal é o melhor sítio do mundo para viver. Eu já vivi Em várias geografias, Ásia, etc. E não há dúvida, independentemente, obviamente, nós gostamos do nosso país, mas é objetivamente o melhor sítio para viver, para trabalhar nem por isso. E nós criamos um ecossistema que seja possível de acomodar. Também há muitos imigrantes que também nos dão também um sopro de muito mais técnica, muito mais deslastre destas teias que nos envolvem, Okay. e isso acaba por startups, pessoas mudadas para a frente. Se eu não acreditasse que Portugal fosse melhor, não estava aqui onde eu estou nesta altura, na Direção-Geral de Energia, porque de facto que eu acredito, e não ficar em casa no sofá a dizer que isto está tudo mal, ou que isto podia ser, Paulo, podia e ser. o que é que falta ao país para que esse ecossistema possa ser possível? O que é que nos falta? É tal mentalidade de largar e de deixar os jovens, sendo que os mais velhos, com experiência, como nós os dois, também fazemos falta ao sistema, diria eu, mas os mais velhos deixarem o espaço para os mais novos? Sim. Deixar para os mais novos, não atrapalharem, o Estado não atrapalhar muito, o Estado confiar mais nas pessoas, Confiar mais nas empresas confiar também? mais nas empresas, mas também ser mais castigador, mais penalizador se as empresas falham. Empresas, estou a falar de empresas particulares, seja como for. E quando se castiga, castigar rápido, não é só castigar castigar. rápido, etc. Era uma das É castigar e castigar rápido. Exatamente, como se faz lá fora, nas boas práticas que nós dizemos, é castigar rápido. Pá, olha, tu não fizeste uma coisa errada, desculpa lá. Não, aqui, como nós não castigamos, fazemos o ex ante, pedimos tudo, e o senhor é viável financeiramente, se o seu avô era alguém de condição, ou se sabia ler e escrever, pá, coisas perfeitamente absurdas. Somos muito preventivos. Muito preventivos, muito ex ante, e depois no ex post, se uma pessoa prevarica, depois raramente lhe acontece, porque agora já começa a ser diferente, mas há muita dificuldade, mas demora muitos anos, porque depois é tudo muito lento, e depois os tribunais administrativos, etc. Mas essa é uma parte que poderia, a meu ver, melhorar, e eu acho que desta maneira eu acho que Portugal tem todas as condições para conseguirmos, porque nós hoje em dia, em termos de a industrialização do país é mais difícil, pode acontecer, e o nearshoring pode trazer para Portugal, enfim, a desglobalização pode trazer para Portugal algumas oportunidades de negócio na área industrial, mas sobretudo na área dos serviços nós temos condições fantásticas para sermos um ponto de referência em tudo. O turismo, obviamente, discutindo-se se o valor acrescentado é maior ou menor, mas o turismo em si acabou por ser um dinheiro de helicóptero para todas as pessoas, e aquilo que floresceu, nós vamos Lisboa, Porto, os negócios que surgiram à volta do turismo, com inventivos, eu acho que foi brilhante, e depois esse dinheiro faz um espalha-se pela economia, eu acho que há muita coisa. Grande e na realidade representa mais de 20% da nossa economia, portanto é preciso ter algum cuidado com a forma como nós olhamos para o turismo e com a forma como nós criticamos eventualmente o turismo, não é? Ou e é um estímulo. Como se anda a criticar, não é? É um estímulo. Claro. É um estímulo. E depois há a questão fiscal também, não é uma questão que ajude muito, sobretudo quando estamos a falar do IRS, e isso penaliza, agora o IRS jovem, mas penaliza algum se nós temos em comparação, porque também há medida, porque nós percebemos que o peso das receitas do IRS não é muito grande no orçamento, quer dizer, em termos da média, é relativamente igual, mas o que nós temos aqui é que nós somos um país pobre, e às vezes nós esquecemos disso.
Nós, às vezes, quando desenhamos políticas, achamos que nós somos um país como vemos nos filmes, e não. Há poucas políticas viradas para o concreto, para o real, cheias de boas intenções, fantásticas, depois à sua aplicação. Nós temos leis por cumprir há vários anos, não só neste setor, mas em vários setores. E essa forma de estar, essa mentalidade, as pessoas vindo para Portugal com essa mentalidade, eu acho que vai ajudar bastante a nós conseguirmos ser um país. Olha, e do ponto de vista das empresas, tu és uma pessoa que já falou muito sobre governance e sobre a importância do governance. Nós temos agora também, há uns anos atrás, a Associação Business Roundtable Portugal a promover muito o crescimento das empresas, as empresas pequenas tornarem-se médias, as médias grandes e as grandes globais. O que é que tu achas que falta ao tecido empresarial português para conseguir dar este salto? Falta, lá estamos outra vez a ir buscar o O'Neill, tratam da sua vidinha. É porque nós temos Portugal é muito assistencialista, é muito, ainda um bocado salazarista, em que ser uma pequenina empresa é bom, média empresa já é tolerado, e depois, aliás, há o Vale da Morte, que a Cotec identificou isso, Exato. que é entre os 50 trabalhadores e 120, porque acima de 50 trabalhadores deixa de ser uma PME, deixa de ter os apoios, tudo e mais alguma coisa, deixa de ter a assistência, os subsídios, começa a ter as inspeções do trabalho, começa a ter tudo. Portanto, não lhes compensa estarem a passar dos 50, ou seja, não há qualquer género de incentivos. Como dizia o professor Miguel Beleza, a economia são incentivos, o resto são comentários. Não há incentivo para elas crescerem. E só as empresas grandes, e depois há também um anátema também do ideológico das grandes empresas, dos grandes grupos económicos, o grande capital. Só as grandes empresas que pagam melhores salários, mais investigação e desenvolvimento que criam, e sobretudo são mais capazes, porque têm massa crítica de inovar e concorrer no mercado internacional, que é duríssimo. E as nossas grandes empresas são empresas médias, enfim, micros em termos internacionais. E há essa da inveja do Camões muito em relação a isso. E de facto, um empresário, passado dos 50, tem a sua vida arrumada, etc., passa os 50, só tem as chatices, porque é que eu vou estar a crescer? Não faz muito sentido. Já aparece também uma pessoa que quando começa a trabalhar, imagina, está na assistência social, começa a trabalhar, perde dinheiro. Há casos em que possa acontecer. Ou é aumentado e recebe menos. Ou aumentado e recebe menos, pode acontecer. Portanto, há aqui um efeito perverso que inibe o crescimento pessoal, o crescimento das pessoas e o crescimento das empresas. E isso também é uma mentalidade que tem sido mudada, está a mudar, felizmente. Eu acho que nós já saímos do PREC, aliás, pelo resultado das últimas eleições, está a mudar, e eu acho que vai mudar nesse aspecto para melhor. Porque nós precisamos de crescer como povo, vamos deixar de sair desta pobreza, desta mediocridade, admirar quem trabalha, admirar quem ganha muito dinheiro, quem cria riquezas, é bom. Mudar o paradigma da percepção. Da percepção do malandro dos privados, não o privado. Podia estar em casa, ou alugava umas casas, ou punha o dinheiro no banco e dizia, não, está a criar riqueza, investiu, criou trabalho, arrisca todos os dias, pede dinheiro ao banco, está a rasca para pagar a prestação, porque quer criar riqueza. Essas pessoas são admiráveis, essas pessoas têm que ser perseguidas, têm que ser ajudadas. Tem os tais dividendos que são diabólicos, diria assim, mas depois reinveste esses investimentos na economia, porque não vai ficar o dinheiro parado, não é? Portanto, no fundo... Falta uma dinâmica empresarial, não é dinâmica empresarial, é uma cultura, mas está a mudar, portanto eu acredito nisso, está a mudar. A cultura empresarial, como acontece em Espanha, muito virado para o negócio, ou seja, nós queremos fazer negócio, nós queremos criar riqueza, porque o nosso negócio era um bocadinho como, em Portugal, nunca houve uma economia de mercado assim. O rei, há 110 anos, 120 anos, atribuía monopólios às empresas, eram os fidalgos a quem ele distribuía as benesses, a corte. O rei, o Salazar, quer dizer, aquilo leva ali as pessoas ali à volta e tal, as pessoas eram pobrezinhas para a mão de obra barata e tal, e depois as pessoas andavam ali um bocadinho à volta dos... hoje em dia temos muitas empresas que andam à volta do poder político, que é uma coisa que nos falta em termos de associativismo. Eu sempre pugnei por isso e fiz intervenções várias. Se nós vamos ver a Associação das Empresas Industriais em Espanha ou em França, o MEDEF, uma resistência, o MEDEF em França é escutado, é compreendido. É um parceiro social a sério. Exatamente, a CIP falta encontrar aquele lugar de manifestamente ter voz ativa, porque também há muitos empresários e indústrias que temem desafiar o governo, o poder instalado, por causa desse poder. Coisa que acontece lá fora. Que eles se perpetuam nesse lugar. Eu sinto que algumas associações têm o mesmo presidente há anos e anos e anos e anos e anos e não saem dali, nunca mais vão sair.
e deviam dar lugar aos mais jovens, ou pessoas mais arrojadas, ou, enfim, e as agendas deviam ser diferentes. Não é? Como sabes, tive dois mandatos no FAI, que adorei, gostei imenso. E havia pessoas que diziam, vamos mudar os estatutos para ficar lá mais um mandato, ó, como a Constituição, como o Putin ou o Kim Il-sung, ou seja quem for, aqueles ditadores. Pá, não faz sentido, porque eu acho que depois as pessoas acabam por se eternizar. Então as associações, um bocadinho também como as empresas, mas as associações, depois a partir de certa altura já não tens aquele desafio, já não tens aquela força que se calhar alguém que entra com uma visão diferente, com projetos, com o chamado sangue na guerra, se me permitem a formalidade, de avançar e fazer coisas. Depois às tantas pessoas confundem-se com a própria associação ou com a federação, seja o que for, e acaba por, quer dizer, para quê? É melhor dar, olha lá, talvez lugar aos jovens, alguém que entre com um projeto, uma coisa gira, ideias diferentes, consiga fazer. E aí eu acho que nós perdemos, mas a responsabilidade não é das pessoas, é dos membros das associações e das confederações, que muitas vezes, Não querem independentemente, mudar. não querem mudar. Pois. Ou mesmo, por exemplo, no caso de pessoas que mudam, e a CIP, por exemplo, tem essa vantagem, mas mesmo que o presidente queira fazer qualquer coisa na CIP, há sempre alguém que diz, não faças isso porque depois o ministro pode ficar chateado, ou pode não sei o quê, ou pode depois não sei, por uma razão qualquer. E há essa o respeitinho, a reverência ao poder, mas muito naquela perspectiva de estar ali com a mão, pode ser que eu receba qualquer coisa do poder, quando não é assim, não preciso. Há empresas que exportam, não precisam do poder para nada, e essas estão fora da corte lisboeta e não precisam disso para nada. Exatamente. Mas há muita gente com esta história e isso tem que ser geracional, é uma transação geracional que não vai acontecer. Paulo, tu também falas muito sobre ética, ligando um pouco aqui à questão do governance, e também à questão da reputação das empresas, porque na realidade tudo isto está ligado. Nós somos uma economia pouco ética ou estamos a mudar, e o que é que falta para de facto sermos percepcionados como uma economia ética e que tenha pouca percepção de corrupção, porque ainda há, especialmente fora de Portugal, uma percepção de que Portugal é um país com muita corrupção. Eu acho que sinceramente já foi mais, sinceramente, há sempre aquela, chamo-lhe a corrupção do presunto, das câmaras municipais, toma lá um presunto, mas põe o meu projeto à frente do outro, aquela pequena corrupção. Fala no solar dos presuntos? Ou fala... não, exatamente. É aquela pequena, a cunha, a cunha, depois oferece-te um almoço no jantar, no solar dos presuntos. Mas isso sim, mas do modo geral, assim, a grande corrupção, eu não acho que seja pior que noutros países em termos europeus. Claro que há muitos... Acho que é mais uma questão de percepção. É mais uma questão de percepção. Pode haver, mas não tem essa sensação. Em relação àquilo que eu estava a falar do corporate governance, para dizer, a questão dos não executivos é fundamental e é brutal em Portugal. Para já há uma coisa que é o regime de cotas, é um regime completamente, enfim, absurdo, porque para respeitar determinadas cotas, eu acho, por exemplo, que devia haver cotas para os carecas, por exemplo, que muitas vezes são discriminados. Mas deixa aqui o aviso. Mas depois é muito difícil encontrar, e depois há pessoas que por cumprir determinado género, depois é sempre, não se, porque são mais competentes ou menos competentes, mas no caso dos não executivos, muitas vezes é mesmo preencher para ficar bonito, para fazer uns relatórios de corporate governance, e então vão buscar amigos, etc. Quer dizer, há uma empresa que eu conheço, é um banco que tem no board tem 3 pessoas da mesma universidade, 3 professores, vamos buscar os professores, os suspeitos do costume. E isso não faz muito sentido, porque às tantas é como aquele infeliz daquele não executivo do Banco Espírito Santo, em que eu estava lá, só assinava as coisas, ia lá só senhas de presença, quer dizer, isso não é governança em lado nenhum, isso é cumprirmos, fazermos o PowerPoint. Tu achas que tem que haver mais diversidade? Mais diversidade. A questão das cotas é importante também esclarecer é interessante ter pessoas que pensam de forma diferente, com um género diferente, isso é importante ter. Agora, são 40, são 30, são 10, até podem ser 80, eu acho que as pessoas são escolhidas pela sua competência, mas é importante ter, tu estavas a dizer, a diversidade, a pluralidade de opiniões, de formas diferentes de encarar, eu acho que é extraordinário. Mas e não executivos independentes. Não executivos independentes, mas acaba por muitas vezes ser monocromáticos, ou porque são amigos, ou porque são conhecidos, ou vamos chamar aquele que ele não chateia. Like us, que no fundo se eu sou um homem branco de 50 anos, vou escolher homens brancos de 50 anos para estarem ao meu lado, não é?
Sim, exatamente. Isso E um é, até isso primo não do pode meu acontecer. primo e conhecido nesta Pois. sociedade de primos e conhecidos, acaba por ter essa rede E hoje de em dia até amigos. se vê uma coisa que é perniciosa, que é eu tenho que pôr mulheres, portanto, onde é que elas estão? É E vou à exatamente isso que eu procura, estava a dizer. de mulheres. Eu, hoje em dia estou de acordo com as cotas, porque eu acho que efetivamente a liderança feminina é importante. Uh, uh, mas a forma como nós fazemos isso é que é perniciosa, porque não se vai buscar as mais competentes ou os mais competentes, vão-se buscar pessoas para preencher diversidade. É isso, é exatamente a diversidade. Eu acho que deve haver mulheres nos boards. Agora, se há uma, duas, três, preenche uma cota, se tem que ser mais de metade, 120, eu acho que isso é um bocadinho absurdo, porque depois faz-nos ir à procura só por lugar. Mas essa diversidade nos boards e ser pessoas que são verdadeiramente independentes umas outras, de preferência nem se conhecerem, nem conhecerem ninguém da Comissão Executiva, melhor ainda. E isso, infelizmente, tarda a coisa. Também é muito difícil arranjar pessoas que não se conhecem, porque isto a gente se conhece, Toda a andamos gente conhece todos neste aqui país, sim. nos mesmos salões. Mas isso seria, um país pequeno, é sempre difícil ter essa corporate governance, porque depois, e as pessoas em Portugal, por serem latinas, também são muito hipersensíveis a críticas, ou seja, eu via, como no executivo, às vezes fazia críticas em alguns boards, e aquilo, as pessoas olhavam para mim como se eu estivesse noutro, mas tens alguma coisa contra mim, mas não gostas de mim, e entramos numa coisa personalizada. Levavam a peito, é isso? Lá o feito personaliza-se muito, quando na prática nós estamos lá para avaliar e para escrutinar e para ajudar, mas se nós escrutinamos um bocadinho mais, depois a Comissão Executiva Já te estás a meter, não já é? me estou a meter e sobretudo tens alguma coisa contra nós, quer dizer, mas não Exato. gostaste de alguma coisa que eu te fiz e tal, e ficam um bocadinho mais secos na abordagem pessoal. É uma forma de estar que é, enfim, compatibilizar isso com aquilo que deve ser a corporate governance em Certo. Portugal, mas há várias, o Ungarlei tem coisas giríssimas sobre isso e nós fizemos várias coisas no FAI sobre corporate governance. Mas pronto, é o país tem coisas fantásticas e tem Tem estas sermos coisas. todos amigos uns dos Vamos outros. falar um pouco sobre o associativismo e sobre o FAI. No fundo, eu conheci-te mais ou menos no âmbito do FAI um bocadinho melhor, e, portanto, e perceber para que é que serve o associativismo, este tipo de associativismo empresarial, até que ponto é que o networking é importante, até que ponto é que a mentoria que se faz é importante, até que ponto é que os estudos que se fazem são importantes, qual é que é a relevância deste tipo de associação? Associações, este género de associações eu acho, sinceramente, não tenho a certeza. São fundamentais pela troca de experiência. O FAI nasceu em 79, precisamente depois do PREC, em que, olha, na altura a geração de 30 e tal anos foram, enfim, depois das empresas terem sido decepadas com o PREC, ficaram os 30 e tal anos. E eles foram tirados para a frente e tiveram que começar a gerir as empresas. Então era tentativa e erro, e então já agora não vamos todos fazer a mesma tentativa e erro. Vamos fazer a partilha, não vais por ali que eu já fui, não correu bem. E depois, como tudo também estava a mudar, não é? Estamos a falar dos anos 70, anos 70, 80, Portugal estava numa convulsão positiva de crescimento, mas as coisas mudavam todas as semanas. E esse ajustamento, os gestores portugueses tiveram que fazer esse ajustamento, e bem mesmo assim. E o FAI nasceu, e eu acho que a partilha hoje em dia, pessoal, sobretudo, estar presente face, cara a cara, uns com os outros, é fundamental para as pessoas se conhecerem, para as pessoas tirarem partido das competências uns dos outros e terem como ponto de encontro. E depois, obviamente, mentoring também para outras pessoas mais jovens, outras mais experientes, menos experientes, e fazer ali uma cultura na diversidade, e na inclusão de diferentes perspectivas até. Tu escreveste várias vezes sobre a importância do networking e também nesses âmbitos associativos. Explica-me um pouco porque é que tu achas que é importante. Eu claramente acho que é Sim, importante. claramente, mas Não só o do ponto de vista network nesse comercial, aspecto, mas também do ponto de vista da troca de experiências, não é? exatamente, e casos, um caso concreto de um associado queria exportar para Marrocos, e diz, como é de Marrocos, eu digo, como é que é, então, olha, mas espera aí, mas está ali o Francisco, já exportou para Marrocos, pode-te ajudar. É uma questão do mentoring, partilha, networking e saber, olha, mas eu preciso falar com alguém ali. Epá, eu tenho, olha, o meu cliente na Malásia se calhar é capaz de te ajudar, porque ele também conhece alguém que pode ser interessante para importar os seus produtos. Okay? Esse género de networking, nós conseguimos ultrapassar algumas barreiras, porque o mundo é vasto, e conseguimos fazer esse networking. E sobretudo, quando os portugueses, e isso é uma das coisas que nós também estamos a mudar, sou muito otimista, mas os espanhóis quando vão em grupo,
Ou seja, quando vão para um país, acabam por fazer esse seu network, mas consistente e com consequências. Dizer assim, olha, eu quando vou para Singapura, epá, há 4 ou 5 empresas que podem fazer acordo entre si para vender em Singapura juntos. Pá, olha, tenho aqui, mas eu não consigo produzir tanto, vou-me juntar a ti, tu produzes, fazem encomenda contigo. Essa networking na escala que nós não temos, produz essa escala que nós não temos, essa parte da network é extremamente importante. Um, e depois para arranjar também, na difícil concorrência mundial, é extremamente importante uma pessoa ter uma rede network daqui e da colar, e mesmo cá em Portugal. Epá, olha, eu preciso de alguém, epá, o gajo agora quer-me fivelas, pá, quando é que eu vou arranjar fivelas? Espera aí, mas ali eu Aquele conheço, gajo tem aquele fivelas, gajo sim. tem fivelas, porque ó, eu conheço alguém que tem fivelas e tu podes pôr nos teus produtos para exportar lá para não sei quanto. Essa parte é importante, exportar, ou e essa parte é importante e coloca os gestores fora da sua caixa. Infelizmente, muitos dos gestores não têm consciência disso, de sair da sua cápsula, fazem as coisas por si, voluntarismo, e temos, aliás, foram os exportadores que nos tiraram do aperto da Troika, fizeram o aperto, fez a exportação passar dos 30% para quase Aos 50%, 50%, sim, claro. e essa parte deve ser, eles são os heróis, mas foi muito no trabalho voluntarista de avançar com a mala de cartão pelo mundo fora a vender. E essa de criarmos verdadeiras missões de cooperação no sentido de cooperação mesmo, com base na network, acho que é Tu extremamente não achas que importante. falta aqui um pouco de, entre aspas, digitalização do networking que está a ser feito? É evidente que nós temos algumas plataformas globais, mas que não as usamos de forma como o LinkedIn, por exemplo, mas que não as usamos da forma adequada para o networking. E no fundo, os jovens querem muito isso. Eu não estou a ver os jovens a juntarem-se aos movimentos associativos que existem em Portugal e que são emergentes. O FAI é um deles, o Business Roundtable é outro, enfim, há mais. Estou a vê-los muito mais em cima de plataformas eletrónicas a tentarem fazer network global do que a tentarem encontrar, junto das associações portuguesas, um fórum para onde eles possam estar. Concordas com isto ou achas que... Eu não sou um grande especialista na geração Z ou X ou Y, mas para nós, para a nossa geração, é impensável. A plataforma ajuda, mas o contacto presencial, o olho no olho, apertar a mão, e mesmo se uma pessoa vai para a Ásia ou para um sítio qualquer, É é o muito aperto importante. de mão, é o olho no olho que conta. E cantar as empresas são pessoas mais ou menos da nossa geração. E isso conta bastante, porque numa plataforma aquilo vale tudo, é um Tinder dos negócios, epá, a gente arranja parceiros facilmente, se são credíveis, se não são credíveis, mas é importante uma pessoa ter essa cultura, essa experiência, essa sensibilidade de estar a olhar nos olhos de outra pessoa e dizer, pá, para além da plataforma que acolhe tudo, a dizer, mas este tipo, pá, vale, este tipo, posso ter confiança nele, e isso, os olhos são a alma, o espelho da alma, e se as pessoas conseguirem escrutinar, pá, todos nós nos enganamos, mas é Certo, muito, certo, o certo, contacto certo. pessoal consegue, no networking, consegue fazer muito mais do que a plataforma. A plataforma é um instrumento fantástico de auxílio para os networkings, mas o face-to-face, o cara a cara, é fundamental. Muito bem, Paulo. Nós, enfim, também aqui ainda no meio desta área mais associativa, falámos há pouco um pouco sobre mentoria e sobre a forma como as pessoas mais velhas podem ajudar as pessoas mais novas, e como os mais novos também querem ouvir e querem ser mentorees, não é? Portanto, dá-me um pouco a tua opinião sobre isto. Porque é que a mentoria é importante e onde é que os jovens podem aproveitar as estruturas que existem em Portugal? Bom, para já nós somos um país de velhos. Somos ou não somos? Somos. Somos, pois somos. Agora não, porque acho que a coisa está a mudar, enfim, alguma imigração, então, mas a Idade Média, pelo menos a última vez que eu olhei para a Pordata, era 47 anos ou 48 anos, salvo erro. Portanto, o que é que nós temos? Temos muita gente que aos 50 e tal, 60 anos, há uma renovação, os bancos, por exemplo, estão a fazer muito isso, e a partir dos 65 temos pessoas que se formam, mas são pessoas extremamente válidas, que, a meu ver, deviam ocupar lugares na administração pública ou, ou os tais mentorings ou os tais não executivos, Os essa bordos das parte nos empresas, sim. boards das empresas, porque eu, por exemplo, prefiro para boards das empresas alguém que tem, roladores, por exemplo, eu prefiro um rolador que tenha estado no setor,
pá, e que aos 65 anos já não está a fazer nada no rolador para a sua carreira futura, quer dizer, sai do rolador, calça as pantufas e vai jogar golfe. Mas é esse género de rolador e o give back à sociedade que os anglo-saxónicos têm muito de devolver à sociedade. Eu acho que essas pessoas, na sua devolução à sociedade, com 66 anos ou 67, que é a idade da reforma, na nossa vai ser 69, 70, se calhar. Mas eu acho que, como hoje em dia nós temos a nossa vida mais cuidada, o cuidado da saúde também, os cuidados de saúde, nós conseguimos prolongar a nossa vida e a nossa vida útil com faculdades mentais até aos 70 e tal, 80 anos mesmo. Mas pelo menos há muitas pessoas que até aos 75 anos ainda estão, se tiverem disposição, para ter o seu palco de inspiração aos outros que estão a transpirar. E isso era muito importante, não só em mentoring, porque estamos a falar com pessoas com 60. Eu conheço pessoas, aliás, uma das coisas que nós tínhamos falado no FAI, com 67, 68 anos, andam a passear pelos campos de golfe e elas na prática gostavam de estar ainda ligadas à vida ativa, ter um cartão de visita, olha, estou a trabalhar ali, estou a trabalhar. Então o que é que o senhor faz? Olha, hoje estou aqui a fazer uns buracos, amanhã vou fazer buracos para o outro lado. E isso, para eles, eu sei de casos que para eles é fartam-se, desconfortável, fartam-se, e para a sociedade também, porque é um talento que nós estamos a desperdiçar. Um talento cinzento. E era muito importante apoiar essas pessoas, boards, reguladores, serviço público, administração pública e o mentoring para os mais novos, sentarem-se no board com ou sem funções, não, podem ser funções obviamente não executivo, ou mesmo não seja board, fazer aquele filme do Interno, do Robert De Niro, um bocado essa situação, porque às vezes em empresas novas, se tiverem uma pessoa com muita experiência, se calhar impede-os de cometer alguns erros de principiante. Mais esse aspecto, que eu acho que era importante quase todas as pequenas empresas terem lá um senhor comercial, um senhor ou uma senhora com uma certa idade, a fazer alguma correção de erros ou dar-se alguma inspiração, nem que vá lá 2 ou 3 vezes por semana, de vez em quando, mas essa parte era muito importante, porque eles ficavam contentes, ocupavam parte do seu tempo, 2, 3 dias, iam lá, umas horas, e sentiam-se úteis, que é uma coisa, uma sensação que é muito boa em qualquer idade da vida. E ali era muito importante a sociedade aproveitar um tesouro que tem ali e que não está a aproveitar. E as associações podem ter um papel ativo nisso. As associações têm um papel fundamental. Não só para agregar esses mentores, como para chamar jovens que queiram ser mentorados e que queiram pertencer às associações. Porque, na realidade, eu vejo sempre as mesmas pessoas, com as mesmas idades. Os jovens têm dificuldade em juntar-se às associações por um motivo fundamental, é tempo, em que eles estão no seu princípio ou meia carreira, o tempo que têm disponível é para a empresa e no seu balanço entre a sua vida de carreira e a família, sobra muito pouco tempo para extras, ou seja, podem fazer um desporto de vez em quando ao fim de semana, etc, para um ginásio, mas o que conseguem poupar na sua carreira é para gastar com os filhos e pronto, e às vezes nem conseguem tanto. Portanto, a aceleração que nós estamos a sentir tira-lhes tempo para tira-lhes tempo. O que nós fazíamos muito era os almoços ou os jantares, e isso, os jantares menos, mas os almoços tinham mais adesão, porque as pessoas têm sempre que almoçar. Nem sempre, mas acabava por ser uma peça fundamental juntá-los à volta de uma mesa e discutir sobre um tema, e isso nós tínhamos bastante adesão por parte de alguns jovens, naqueles que vinham interesse e sobretudo que vinham para além da folha e da Tu aconselharias os jovens que querem ser gestores e que querem ser empreendedores a juntarem-se a estas associações? A juntarem-se a associações, que é um ponto de encontro entre os jovens e os velhotes e não só, obviamente, entre todos o networking, mas nesse caso de aproveitamento e de verificação mesmo no local da capacidade que há de aproveitarem o que existe para as suas próprias empresas. Não só entre pares, mas também com pessoas que esse networking também conta, porque não é só um networking quem está a trabalhar, mas é um networking eu precisava de exportar para a Malásia. Eu aqui há uns 10 anos estava na empresa e estava a exportar para a Malásia. O reconhecimento. E a utilidade é bom para todos, é bom para o país, é bom para os jovens e é bom para os mais velhotes. Muito bem, Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade para participar neste projeto. Já passaram aqui os nossos 40 minutos. Passa rápido, quando é bem passado. Quando é bem passado. Eu tinha aqui muito mais perguntas para fazer, que ficaram por fazer, mas respondo por escrito. Cobrimos o essencial. Sim, obrigado, ótimo, Paulo. Obrigado.